Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Mais um grupo de oração, você que é irmão de comunidade, vocês que são irmãos também aqui conosco das células, irmãos nossos de coração, você que vai acompanhar depois essa pregação por algum meio da comunidade, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre o perdão, né? Sobre como o perdão é importante, é essencial para a nossa vida. Como o nosso coração ser um coração grato, ser um coração aberto ao Senhor, como é importante. Antes da gente pegar a palavra de hoje, eu quero ler para vocês aqui a palavra de Ezequiel, que a intercessão estava rezando. E o Senhor deu uma palavra, Ezequiel 33, vou pegar a partir do versículo 32, vou ler só um trechinho. Tu és para eles como um cantor romântico, dotado de bela voz, que toca bem seu instrumento. Escutam o que dizes, porém não põem em prática. Entretanto, quando tudo isso se realizar, eis que está em vésperas de acontecer, saberão que houve um profeta no meio deles. Palavra do Senhor. Uma palavra muito forte, onde o Senhor nos exorta, onde o Senhor ele faz uma exortação muito profunda para cada um de nós, para que a gente entenda aquilo que é precioso, aquilo que Deus está trazendo. Não adianta, e hoje com a internet, hoje nós temos pregadores e a gente ouve pregações maravilhosas todos os dias, de pregador que lá na minha época, né, na época da música que a Deza estava animando, a gente não via. Quando a gente ia num cenáculo, a gente via um Padre Jonas pregando, quando a gente tinha uma fita que a gente comprava, mas hoje é só clicar lá. E aí nós perguntamos, como anda a minha mudança de vida? Essa pregação desse maravilhoso pregador fez diferença na minha vida? Eu estou me convertendo? Eu estou mudando? Eu estou tomando rumo? Eu estou fazendo as coisas diferentes? Porque senão é como esse belo cantor aqui, que todo mundo acha bonito, ninguém reclama, todo mundo acha bonito, mas tem vivido isso? E é isso que o Senhor nos exorta hoje. Nós precisamos sair muitas vezes dessa resistência, né? Dessa resistência que a gente ouve e fala tudo bem, ouve, fala tudo bem, mas não acolhe no coração, porque não há mudança de vida. Meu irmão, quando a gente acolhe a palavra de Deus, a gente muda a nossa vida. Quando a gente acolhe, a gente muda o nosso comportamento. Agora não adianta a gente ouvir e falar é muito bonito, eu me emocionei, e o nosso coração continuar sendo um coração duro. Ou quando a gente ouve, a gente começa a colocar defeito. Ah, eu não prestei atenção por conta disso, eu não prestei atenção por conta daquilo, eu não me atentei porque a mesma fala eu já ouvi falar sobre isso, mas você não mudou de vida. Eu me lembro, quando a minha irmã estava com câncer, ela teve câncer de intestino e ela era fumante. E ela conseguiu parar de fumar e um dia ela viu uma pessoa fumando perto dele e ela voltou. E ela não conseguiu parar mais. E os médicos sempre falavam. E aí, um dia o médico falou para ela, eu vou anotar aqui que não adianta falar, porque você não vai mudar. Mas se esse câncer chegar no seu pulmão, você morre. Não existe tratamento. Mas você não quis mudar. Ela faleceu depois, não de câncer do pulmão, não disso, mas entenda uma coisa,
A palavra de Deus é algo sério e precioso para a nossa vida. A gente não pode fingir ouvido surdo, porque amanhã a gente vai ouvir um melhor, porque amanhã uma música melhor vai me tocar, porque amanhã eu vou no encontro e aí vai acontecer. Não, a minha mudança é hoje. Então vamos tomar a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 12, Números 12, capítulo 12, versículo 1. E aqui na Bíblia Ave Maria, eu vou até o 16. Aqui na Bíblia Ave Maria o tema é murmurações e castigo de Maria. Então você tome a sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia, chega aí pertinho de alguém que esteja com a Bíblia para acompanhar junto. Mas não deixe de acompanhar a palavra. Não deixe de acompanhar aquilo que Deus tem para nós. 12, versículo 1. Maria e Araão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Porventura, é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Araão e a Maria, e os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Araão e Maria e eles aproximaram-se. Ouvi bem, disse ele, o que eu vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu falo face a face. Manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atrevestes, pois, a falar contra meu servo Moisés? A cólera do Senhor se encheu contra eles. O Senhor partiu, e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Araão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. Araão disse então a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos faça levar o peso desse pecado que cometemos no momento de loucura do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, com a carne já consumida. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cures. O Senhor disse a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias e depois será reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias. E o povo não moveu daquele lugar enquanto ela não foi reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Farã. Palavra do Senhor. Olha que interessante, ela é uma palavra um pouco extensa, mas ela tem a gente vai dividir ela por partes. Então veja bem, Moisés lá casou com a etíope, que não era do povo hebreu. E aí, Maria, que é a irmã de Moisés, e Araão foram lá. Maria falou: acaso Deus fala somente com Moisés? Veja bem, o questionamento de Maria não tinha nada a ver com o casamento. Ela podia ter falado: pois ele foi arrumar essa mulher, que não é do nosso povo, e não sei o quê. Não, o questionamento dela foi da predileção que Deus tinha por Moisés.
O questionamento dela foi uma disputa de poder, meus irmãos. Foi uma inveja. Foi um ciúme. Eles já tinham passado o Mar Vermelho, já tinham passado nas águas de Meriba, já estava lá com aquele povo lá caminhando. Moisés já tinha enfrentado muita coisa. E veja bem, acaso o Senhor fala só por meio de Moisés? Não pode falar conosco também? Nós não somos todos iguais? Esse discurso não é muito comum hoje em dia? A gente não é tudo igual? Não vamos tratar todo mundo com igualdade? Não é, né? E aí, diante daquilo, o que Deus fala? Vem para a reunião. Vem para a tenda. E quando Deus chama, que era o local onde Deus falava com Moisés, onde a nuvem descia, e Deus fala, ele chama o quê? Para trazer a verdade do coração. Deus, nessa noite, quer trazer a verdade do meu e do seu coração. Ele quer falar para nós qual a motivação das nossas ações. E às vezes a gente olha, nossa, essa Maria também, ô carninha de pescoço. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa com os nossos irmãos? Quantas vezes nós falamos, mas Deus só fala por fulano? Aqui na comunidade, mas o melhor apostolado foi para ele, o melhor horário foi para ele, lá na paróquia, mas a melhor coisa foi para tal pessoa, mas é só por essa pessoa que Deus chama, mas tem que ser ele de novo, né? E aí a gente começa a olhar para dentro de nós e ver quantas situações de disputa e de murmuração nos tiram da graça de Deus. Gente, nos tira. O Espírito de Deus não habita na mediocridade. Deus, ele vem na nossa miséria, no nosso nada. Quando a gente se acha superior e soberbo, eu não preciso dessa orientação, eu não preciso dessa exortação, eu não preciso desse irmão, eu não preciso que ninguém fale nada. Deus fala direto comigo, não é assim? Eu não preciso ir no padre confessar, porque Deus fala direto comigo. É só eu me ajoelhar lá e tá feito, resolvido. Eu não preciso de intermediário. Isso é soberba, vaidade. E Deus abomina. Porque o coração vaidoso, ele se afasta de Deus, ele não precisa de Deus. Quando eu me acho muito bom, muito certo, muito correto, quando eu não aceito exortação, eu me afasto de Deus. Eu não vivo em comunidade. Eu não vivo numa paróquia. Eu não vivo nem numa família. Por isso que a gente tem tantos casamentos acabando, tantas famílias se separando, porque você é corrigido de uma coisa, você fica todo... Não, que não sei o quê, porque Deus falou com ele. E quando vai aquela reclamação, aquilo era o quê? Aquilo era um pretexto para o que está no fundo do nosso coração. E Deus nos chama hoje a olhar para aquilo que está no fundo do nosso coração. E quantas vezes nas nossas famílias nós vamos tendo antipatias, azedumes, aquilo que a gente fazia já não é mais prazeroso, não é gostoso, faz tudo com aquele, pega ranço do irmão. Tem até moda de falar que aquela pessoa é tóxica. Não me aproximo dela porque é tóxica. A gente inventa nome bonito para justificar nossa maldade. A verdade é essa. Porque é a maldade do nosso coração. Quantas vezes... Em casamentos, em famílias, a gente vai vendo aquelas relações sendo medíocres. Às vezes a nora ali, não suporta minha sogra, porque não sei o quê, porque ela mora perto, ou porque ela mora longe, porque ela se mete. Cria um filho de 30 anos para ver se você não vai se meter também. Então a gente tem que ponderar as relações com humildade e verdade. Muitas vezes eu exijo do irmão uma perfeição que eu não tenho. Eu exijo uma retidão que eu não vivo. Eu exijo que ele fale a verdade, que ele faça o que eu quero, como se ele fosse um soldadinho que tem que me obedecer. E muitas vezes nós vamos fazendo isso nas nossas relações e nós vamos fazendo o quê? Afastando as pessoas de nós. Quem quer ficar do lado de uma pessoa que só reclama? Que fala mal de todo mundo?
Mesmo que esteja coçando lá, né? Você quer saber a novidade, né? Você quer saber. Mas da mesma forma que você está com alguém que fala mal de todo mundo, quando você não estiver lá, a pessoa vai falar mal de você, porque afinal de contas fala mal de todo mundo. E se você está lá, você também está falando mal de alguém. Então veja, Deus ele nos chama, e também no evangelho do dia de hoje, ele nos chama a olhar para a nossa conduta. E desde a oração inicial, o Senhor já vinha falando isso. Desde o momento com Nossa Senhora, o Senhor já vinha falando isso pela intercessão de Nossa Senhora. Essa purificação dos olhos, purificação dos ouvidos, purificação da língua, purificação do pensamento, purificação do coração. Gente, aquele povo já tinha passado tanta coisa para fazer uma birra dessa. E aí Deus, ele já dá na lata, o Senhor fala, olha, quando eu for falar com o profeta, que é o segundo aqui pedacinho da palavra, eu vou falar por sonhos, né? Mas Moisés eu falo face a face, porque ele foi fiel para mim a vida. Gente, olha que lindo! Deus não falou com ninguém como falou com Moisés. Moisés tinha uma intimidade, e nessa palavra o mais belo é o comportamento de Moisés. Moisés não reclama da irmã, Moisés não fala mal, Moisés não vai buscar justiça, Moisés ele se cala, porque aquele que tem intimidade com Deus, ele não quer ficar no meio dessas picuinhas, dessas briguinhas. Ele até sai, cada um vê que tá, sabe quando você chega num lugar, você vê que está tendo ali você já até não quer. Eu quero estar com Jesus. Moisés, ele queria estar lá, na tenda com o Senhor, adorando. Ele não queria essas picuinhas. E quantas vezes na nossa vida a gente tem isso porque é um orgulho, às vezes é uma inveja, a gente não quer. Inveja é um pecado feio de confessar, né? Quando a gente vai confessar, a gente quer confessar que não rezou o terço, a gente quer confessar que não fez a Lécio Divina, a gente quer confessar que não prestou atenção na missa, a gente quer confessar que brigou com o esposo, a gente adora, a mulher adora confessar que brigou com o esposo. Não sei se os esposos sabem, mas a gente adora. Senhor, padre, briguei com o meu esposo. Minha filha, tenha paciência, sei como que é, não é fácil, né? Então, você faz tudo e a mulher sai de lá com aquele... Mas ninguém quer chegar e falar, eu sou invejosa, padre, eu peço perdão. Eu critiquei meu irmão porque eu fui invejosa. Eu falei mal de tal pessoa porque eu tinha maldade no meu coração. Então, mas é a sinceridade. A gente precisa ir na raiz das coisas dentro de nós. Na raiz. Naquilo. Quantos casais aqui na comunidade, para quem não é da comunidade, nós temos uma regra que é não dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Essa regra ela é sagrada aqui. Então imagina no casal, né? Então às vezes a gente brigava lá em casa, quando chegava quase na hora de dormir, Jorge morrendo de sono, eu falava, perdão. Você reconheceu que você está errado? Eu falei, não, eu ainda acho que eu estou certa, mas eu quero te pedir perdão. Falei, porque eu não posso dormir sem cumprir a regra. Aí já acabava a briga, os dois começavam a rir, o Jorge é sanguíneo, ele começava a rir, ele, Cláudia, eu sabia que você não ia aguentar, eu estava fingindo que estava dormindo, só esperando. Por quê? Porque a gente tem, brincadeiras à parte, a gente tem que dar testemunho daquilo que a gente prega. Eu preciso ser testemunho aqui na comunidade, aqui no microfone. É fácil falar do perdão. Viver isso na nossa casa, no nosso trabalho, com pessoas que falam mal da gente, com pessoas que têm picuinha, é outra história. Mas é lá que eu preciso ser testemunho. E muitas vezes a inveja de um irmão que você, tem um ranço desse irmão. Às vezes não é ranço. Às vezes você queria ter a roupa que ele tem, a casa que ele tem, as coisas que ele tem, e você não tem. Porque a gente não tem tudo que os outros têm, não é? A gente não tem tudo. Eu lembro quando eu ia até o local onde eu trabalho de carro, agora eu vou metade do caminho, outra eu vou de metrô. E meu carro estava todo remendado. E aí eu chegava na garagem, na Avenida Paulista, um lugar super chique, aí meus colegas falaram, o único carro remendado da garagem é o da Cláudia. Você vê aquele monte de nave, aqueles carros elétricos, aí você vê a Cláudia chegando com o carro, meu carro a gente colou silver tape, né? Ficou aquele negócio colado. Depois a gente arrumou, e eles tiravam sarro de mim. Então, às vezes, a gente começa a ter inveja do irmão e a gente não percebe. Às vezes, a gente começa a ter inveja do casamento do irmão e a gente não percebe. Aí a gente chega ao nosso marido, você podia ser igual aquele ali, ó.
A gente chega na esposa, no filho, olha, você tinha que ser igual aquele fulano. A gente precisa ter cuidado com aquilo que está na nossa intenção. E vigiar. E às vezes não, às vezes é sem maldade. Mas a gente precisa olhar a intenção. Deus foi lá, chamou Araão, chamou a Maria, chamou Moisés e falou, vou ver a intenção do coração. Quando bateu no ouvido de Deus, Deus falou, vou resolver, porque Ele é Deus, Ele conhece o meu coração. Eu posso mentir para todas as pessoas que estão do meu lado, mas para Deus, Ele vai olhar o nosso coração. E o Senhor nos chama a esse processo de reconciliação com o irmão, a esse processo de estar com Ele, de ser facilitador. O nosso fundador fala para a gente facilitar a vida do irmão. Facilitar. O que é facilitar a vida de uma pessoa? É você ajudá-la. A pessoa está fazendo algo, está lá com um monte de coisa para fazer, posso te ajudar? A pessoa está carregando peso, posso te ajudar a carregar? A pessoa está lá com a criança, está toda, posso te ajudar? E na vida espiritual também eu preciso facilitar a vida dos meus irmãos. Eu preciso ser uma facilitadora na minha casa. Eu preciso facilitar a vida dos meus filhos, do meu esposo. Eu preciso facilitar a vida dos meus familiares, do meu pai, das pessoas com quem eu convivo. No meu trabalho eu preciso. Eu não posso que aquela pessoa, me desculpa, que chega, faz o seu, fala, não, eu só faço até aqui, o resto, ó. Eu preciso facilitar. Eu preciso estar com o irmão, não contra o irmão. Estar com ele, ser a ajuda dele. Tem aqueles irmãos, meu irmão, que às vezes é difícil, mas teve uma história de vida difícil, ferida. E às vezes você tenta ajudar, não dá. Então reza, intercede, pede para Deus curar, pede para Deus abençoar, pede para Deus tirar a raiva do seu coração. Se foi alguém que te caluniou, se foi alguém que te traiu, que foi alguém que, sabe? Mas essa nossa, muitas vezes, esse nosso papel de vítima não cabe, né? A vítima foi Jesus. Nós não somos vítimas. E tem gente que fica se vitimando a vida inteira. Se é uma casa que era de muitos irmãos, eu sou vítima porque era todo muito irmão, a gente dividia as coisas, eu não tinha porque eu sou assim. Se é o filho é único, é porque eu sou filho único. Se é o filho do meio, é porque foi o filho do meio. Se é o filho mais velho, é porque foi... Gente, ninguém aguenta isso. É vitimismo demais. Eu sou assim porque minha mãe tentou me abortar. Tá hoje forte, gordo, come de tudo e tá reclamando do passado ainda. Com 50, 60 anos nas costas. Ou mãe de família com seus filhos. Sendo tropeço na vida dos irmãos. Eu preciso ser ajuda, eu preciso ser amparo. Se tem um irmão que está me incomodando, eu preciso ir lá. Eu tenho que falar com ele, a palavra diz isso. Eu vou pegar aqui a palavra, um trechinho, daquilo que diz a palavra do nosso carisma. Mateus 5, 23 e 24. Não precisa pegar. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão, não é que você tem alguma coisa contra o irmão, é ao contrário, que teu irmão tem algo contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro se reconciliar com teu irmão. Só aí você aparece aqui no meu altar. E se você também tem alguma coisa a perdoar, você precisa fazer essa reconciliação antes. E como que a gente faz isso? Meu irmão, eu não sei se eu te magoei, eu acho que a nossa situação não está boa, eu vim aqui conversar, eu quero te pedir perdão se em alguma coisa eu te feri, se eu não percebi. Ou irmão, você me magoou quando você falou aquilo, mas você é meu irmão, eu te amo, eu quero me reconciliar. Isso é pedir perdão. E aí, a gente não tem essa valentia, porque tem que ser valente para pedir perdão. É aquele negócio que o rosto queima de vergonha. Você treme, a mão sua. Eu vou lá, se a pessoa der as costas para mim, eu vou lá, a pessoa é prepotente, vou brigar. Não, você vai lá com humildade. Porque é isso que Jesus nos ensinou. É isso que a palavra hoje está dizendo. E aí o que acontece com Maria? Ela precisa passar por um processo de purificação. Ela fica leprosa. E o que Moisés faz, gente? Araão já chega lá, que Araão também é um sabonete, né? Desde o começo lá, né? Quando estava lá o bezerro, ele estava lá no meio, ajudou a fazer, né? E tava... Enfim,
A gente tem essas coisas na nossa caminhada de fé. Moisés tinha que ser muito paciente mesmo, né? Imagina você com o povo todo dia reclamando. Acho que o fundador sabe o que é isso, né? Tinha carne e reclamava da carne. Tinha o maná, reclamava do maná. Estava no deserto, reclamava do deserto. Estava não sei o quê. E muitas vezes a gente faz isso com o nosso fundador. Muitas vezes na paróquia faz isso com os coordenadores. Muitas vezes em casa a gente faz isso. A gente fica reclamando. Ah, é porque está muito frio, é porque essa comida não está boa, é porque não sei o quê, é porque essa escala não me colocaram, eu acho melhor fazer assim. Né? E a gente fica parecendo aquela Maria, né? Reclamando. E ela fica com lepra. Por quê? Porque Deus, ele usa o exemplo dela para fazer uma purificação. E muitas vezes nesse caminho, onde a gente começa a reconhecer as nossas maldades, a gente para de se justificar e a gente começa a assumir a nossa verdade, a gente precisa passar por essa purificação, né? Por esse jejum, por essas orações, por esse enfrentamento da minha verdade. Por que eu tenho vivido assim? Por que eu estou sempre nesse pecado da ira? Por que eu não preciso mudar? Por que eu não consigo mudar? Né? A pessoa que fuma, por que eu não consigo parar? Não, eu faço um tratamento, depois eu volto e não adianta. Por que eu reclamo todo dia? Por que, sabe? E começar a fazer esse confrontamento sem os apoios, sem as justificativas, sem colocar a reação, a culpa no irmão. Por que eu tenho essa reação toda vez que alguém vem me chamar a atenção? Já pararam para pensar? Às vezes eu estou brava com uma coisa, eu fico lá. Eu falo, Jesus, mas por que eu estou brava com isso? Por que isso me afetou? Eu vou parando tudo e eu começo a perguntar para Jesus. Falei, por quê? Desde quando eu estou assim? Aí a gente precisa fazer esse exercício de autoconhecimento e parar de colocar a culpa nos irmãos de tudo que acontece na nossa vida. Né? Tem gente que acha que uma vez por dia o inferno, uma vez eu ouvi um pregador falando isso, eu achei muito engraçado. O inferno se reúne e fala, não, hoje, na hora que fulano sair de carro, todos os semáforos estarão fechados, estamos fazendo isso para ele. Né? Aí está um semáforo fechado, está outro, você, não, estou tendo perseguição, vou rezar, não, tem alguma... Não, Jesus, a gente só o semáforo que estava fechado, né? Não é verdade? Não é sempre que a gente está atrasada, né? Sempre, né? Então, a gente entender que tem coisas que são do natural. A gente entender que pessoas, esses dias na comunidade, esses tempos nós estudamos os temperamentos. Entender que tem pessoas com tempos e temperamentos diferentes. E cada um tem a sua característica própria, né? E eu preciso amar essas pessoas. Da mesma forma que, às vezes eu preciso tolerar, da mesma forma que às vezes a pessoa precisa me tolerar. Não tem dia que às vezes a gente chega no final do dia e fala assim, não sei como me aguentaram hoje. Não tem. Ou não, vocês são maravilhosos. Nossa, é linda, né? Nossa, é um doce. Né? Não tem. Tem dia que você fala assim, Jesus, eu não sei, nem eu estou me aguentando. Né? Na minha casa, minha filha é muito sincera, e aí ela fala, né? Tem dia que ela, mãe, sabe tal dia que a gente brigou? Eu sei. Nem eu estava me aguentando naquele dia, eu não sei como você me aguentou. Eu falei, filha, eu só estava na oração de São Bento ali para você, rapidinho. Porque se a gente se trombasse aquele dia, ela começa a rir. Ela fica, credo, mãe. Eu falei, é verdade. E eu também. Então a gente precisa conhecer os nossos limites e parar de jogar tudo. Agora veja bem, irmãos. Tem algumas coisas que eu preciso mudar, né? Eu preciso me aproximar das pessoas. Por exemplo, aqui na comunidade, eu preciso ser fraterno. Eu tenho um compromisso de amor lá na sua paróquia. Eu preciso um povo separado. E aí eu entro nesse terceiro momento, a falta de perdão. E esse processo de purificação de Maria, ela fica com a lepra e o acampamento fica parado 7 dias. E muitas vezes a gente barra a providência na nossa vida, presta atenção, na sua casa, porque você não perdoa as pessoas. Porque você tem ranço das pessoas. Porque às vezes a gente fala mal e é maldoso, e faz comentário sabendo que está sendo maldoso. Não venham não, porque a gente faz sim. Né? Nós não somos uma comunidade de anjos, nós somos pessoas. Mas Deus nos chama à santidade, a comer alimento sólido.
Eu posso até ter um pet em casa. E tem umas gatinhas lá em casa. Mas eu não sou um pet. Eu não sou um animal. Eu sou uma pessoa dotada de razão, de alma, corpo, alma e espírito. E Deus me chamou à vida de santidade. Eu não posso ficar refém. O que acontece? Quando a gente começa com as pequenas mágoas, e a gente vai falando, deixa pra lá, mas a gente vai alimentando aquilo. De repente, nada que aquele irmão faz tá bom. Sempre torço o nariz. De repente, a vontade de rezar começa a esfriar. Eu rezo de qualquer jeito. De repente, aquele fervor dentro de casa eu não tenho mais. De repente, eu começo a reclamar de tudo que eu estou fazendo, nada tá bom. Né? A gente percebe um casal quando está fora de sintonia, parece um parceiro de futebol, sabe? Mas não parece casamento. Se olha assim, você fala, esses daí não namora faz 800 mil anos. Desculpa, mas é a verdade. Parceiro de jogo é uma coisa, parceiro de trabalho, uma só carne no matrimônio é outra coisa. Porque não tem sintonia, não tem mais amor, não tem namoro, não tem sorriso. E às vezes dentro da nossa casa a gente está alimentando essas coisas ruins. Isso fere a providência. Eles ficaram parados, eles estavam numa jornada à terra prometida. Eles estavam caminhando. Esse pecado, essa falta de perdão, fez eles pararem por 7 dias. Imagina um acampamento que para 7 dias, depois tem que todo mundo levantar para acampamento, organizar coisa, aquele povo numeroso. Imagine o tempo que eles não perderam. E muitas vezes as nossas divisões fecham a providência aqui na comunidade. Fecha a providência lá na sua casa. Fecha. A gente pode trabalhar, se doar no apostolado, e fazer rifa, tem que fazer tudo isso. Mas se a gente não viver o perdão, o amor, a reconciliação, nós estamos sendo como os fariseus. Estamos vivendo uma hipocrisia. Então, está na hora da gente não ficar como aquele que só ouve a música do belo cantor. A gente precisa acolher a profecia, acolher aquilo que Deus fala. E o que Moisés faz? Maria é curada porque Moisés vai lá e pede para Deus. Rezar por aqueles que nos amaldiçoam. Estão te perseguindo? Mas assim, gente, a gente também tem que ter coerência. Estão te perseguindo ou você acha que todo mundo te persegue toda hora? Né? Então, a gente precisa ter coerência e pedir direção do Espírito. Rezar por aqueles que nos amaldiçoam. Rezar por aqueles também que são maus para que se convertam. E viver o perdão. Então, o pecado da falta de perdão, ele paralisa o carisma. Não a graça de Deus, mas ele paralisa a providência. Não afeta só a mim, se eu não perdoo a Francislene. Vai afetar o carisma todo. É igual lá na sua casa. Pode ver quando alguém está brigado. O clima na casa fica ruim. É um bater de porta, ninguém fala com ninguém, é uma cara fechada, até a comida fica ruim. Por quê? Não é? Tem gente que a comida fica ruim sempre, né? A Neuda deu risada. Tô brincando, gente. Mas na nossa casa é a mesma coisa. Eu te dou um conselho. Quando você vê que na sua casa as coisas estão começando a travar, dobra o joelho no chão, olha o teu coração e fala, quem eu preciso perdoar? Onde que está a mágoa? Onde que está a brecha? Aqui na nossa comunidade, será que eu estou sendo a brecha? Às vezes eu estou magoado com alguém, gente, faz parte da nossa natureza humana. Faz parte. Mas a gente precisa dar os passos para o perdão. Então que essa noite você guarde essa palavra no seu coração. Eu preciso perdoar. A fé não se vive sozinho. Eu vivo em comunidade. Vamos fechando os nossos olhos. E peça para Deus nesse momento te mostrar as pessoas que você precisa perdoar. Peça para o Senhor. Faça uma oração direcionada. Vá falando, Jesus, me mostra com quem eu estou ferido, com quem eu estou magoado, ou se eu me senti injustiçado por alguém. Você que é daqui, meu irmão de consagração, peça para o Senhor. Eu me senti injustiçado,
Foi uma discussão por causa de criança, de jovem, de família. Foi uma discussão por causa de familiar. Foi uma discussão por causa de horário. Foi um olhar atravessado, uma resposta mal dada. Vá pedindo para o Senhor mostrar às pessoas. Mostrar, para que você dê esse passo da reconciliação. E nós pedimos, Senhor, nessa noite a tua graça, a tua infinita misericórdia. Jesus, dai-nos um coração manso. Tira do nosso coração as rebeldias, as iras. Tira as discórdias. A visualização que o Senhor me dá é um jarro com água suja. E o Senhor vai jogando água limpa, e vai saindo bastante água suja. Vai saindo aqueles lodos. E o Senhor, Ele quer tirar, Ele quer purificar o nosso coração. Deixe, o Senhor não está te acusando. O Senhor não está apontando o dedo e dizendo que você não é bom. Não, o Senhor quer te purificar, me purificar. O Senhor quer purificar a nossa intenção. Vá orando em línguas baixinho e vá pedindo para o Senhor purificar a sua intenção. Aquilo que está no mais profundo, Senhor, nas profundezas.